Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos continuar a série Caminho, Verdade e Vida. Estamos estudando o livro de João, escrito por João, Evangelho de Jesus, escrito por João. E na semana passada nós finalizamos o capítulo 5, aonde nós estamos capítulo a capítulo aprendendo, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos falar, a desconstruir coisas dentro de nós e construir coisas que realmente são eternas. Então na semana passada nós finalizamos o capítulo 5, onde nós falamos da importância da fé em Jesus Cristo como um principal e único meio para a vida eterna, o único caminho, a única verdade e o único que pode dar a vida verdadeira é Cristo. Falamos também da consequência de rejeitá-lo, ou seja, de não aceitar essa fé em Jesus. Falamos sobre a ressurreição dos mortos, onde todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Dito isso, se você quiser ouvir mais sobre essa mensagem, vá até o canal da igreja no YouTube, acesse ali, que você vai poder ver no conforto da tua casa, comentar, dar pausa, para que você possa absorver todo esse conteúdo que está disponível para cada um de nós. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos começar o capítulo 6. Acredito que nós iremos em torno de 3 semanas para finalizar o capítulo 6. E hoje eu quero trabalhar com vocês, se assim o Senhor nos permitir, do versículo 1 até o 15. Eu quero trazer como tema da palavra desta noite 5 pães e 2 peixinhos. Versículo 1 de João capítulo 6 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Aqui, irmãos, entende-se que esse período de tempo que esse primeiro versículo se refere, seja em torno de 6 meses, depois do último relato que nós vimos no capítulo 5. Esse mar de Tiberíades era um nome alternativo para o mar da Galileia. Por quê? Herodes Antipas, ele fundou Tiberíades, a cidade de Tiberíades. E essa cidade era a maior daquele distrito. E por consequência, ele pega e põe o nome desse mar como o mar de Tiberíades, que para os judeus era o mar da Galileia, mas para os romanos era chamado de Tiberíades, que trata-se do mesmo rio. Isso é somente informativo, para que a gente possa se habituar, porque daqui a pouco tu diz, foi no mar da Galileia, e o outro diz, no mar de Tiberíades. É o mesmo lugar, trata-se da mesma coisa. Versículo 2, ele diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado, curando doentes. Aonde Jesus andava, irmãos, ele atraía sempre uma multidão atrás dele. Então, várias multidões o seguiam de tempo em tempo. E essa multidão que aqui está, ela estava ali por causa dos milagres. Só que no livro de João, como nós já falamos, nos capítulos anteriores, João chama milagres, ele usa a palavra sinais, que significa a mesma coisa. Então eles estavam atrás dos sinais.
Aí continua comigo no 3 e no 4. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Aqui João, ele pela segunda vez ele fala especificamente da Páscoa. Capítulo 2, versos 23, ele também cita a Páscoa. Na ocasião em que os judeus eles lembravam do maná e também do pão sem fermento. Jesus, ele vem neste capítulo que nós vamos ler, não no dia de hoje, mas nos outros dias, quando nós trabalharmos os outros versículos, no versículo 35, ele se declara ser quem? O pão da vida. Então, a importância do relato de João trazer que era chegado o tempo de Páscoa, para trazer uma analogia de que o pão da vida estava ali. Versículos 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A grande multidão, ela andou vários quilômetros. Ela andou uma distância contornando a parte norte do lago, ou seja, pelo lado externo, até o momento que alcançou Jesus e os seus discípulos. Agora, Jesus, então, por que ele faz essa pergunta a Filipe? Por que Jesus pergunta para ele? E por que para ele? Por que para Filipe? Porque Filipe, André e Pedro, eles eram naturais de Betsaida. E Betsaida era uma cidade vizinha que ficava próximo daquele lugar. Então eles conheciam aquela região. Então eles sabiam as coisas que haviam ali. Então por isso que ele pergunta para Filipe. Só que Jesus, ele não faz essa pergunta para Filipe com o intuito de causar o mal, ou de tentá-lo a fazer o mal. Não, ele fez isso para que fosse moldada a fé de Filipe. Por quê? Porque Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia o que iria ser feito naquele lugar. O milagre daquela multiplicação de pães e peixes. Agora, só que muitas vezes eu e você passamos por situações como essa, onde nós percebemos que Jesus está o que? Nos perguntando, mas não que ele não saiba, ele sabe. Só que ele espera uma resposta de fé nossa. Quais são as perguntas que Jesus está fazendo para você? Quando ele chega muitas vezes e fala no teu ouvido, aquela voz que muitas vezes não é audível, mas uma impressão tão realmente que a gente fica sensível e entende que é Deus que está falando. Quando ele chega e faz uma pergunta para você: e agora? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer diante dessa situação? Às vezes pode ser no teu casamento, às vezes pode ser na tua família, às vezes pode ser no teu trabalho, às vezes pode ser ministerialmente. Ele espera uma resposta que esteja coerente com a sua vontade. Ele queria mostrar e ativar a fé de Filipe para crer que Jesus, o próprio Deus, estava ali ao seu lado. Agora, dá uma olhadinha em no capítulo 11.
Números, capítulo 11, versos 13. Olha o que diz. Diz assim: onde conseguirei para todo esse povo? Aqui quem está falando é Moisés. Aqui em Números está relatando o período que eles estavam no deserto, onde eles ficaram por 40 anos. Aí ele diz: onde conseguirei carne para todo esse povo? O povo começou a murmurar, se queixando. Como diz aí o versículo, eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Só que quando Jesus faz essa pergunta a Filipe, a pergunta de Jesus remete à pergunta de Moisés no deserto. Ou seja, da mesma forma que Moisés ele faz uma pergunta, Jesus também faz. Por quê? Porque ele estava em um cenário parecido com o cenário em que Moisés estava, em um deserto com uma multidão de pessoas. Jesus estava em um deserto com uma multidão de pessoas. Vamos junto que você vai entender aonde a palavra de Deus quer nos levar. Versículo 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, irmãos, equivalia aproximadamente a 8 meses de trabalho, 8 meses de salários, visto que um denário naquela época, naquele tempo, era o pagamento de um dia de um trabalhador comum. Então Filipe chega e diz: ia ser necessário muito dinheiro para comprar pão para toda essa gente. Versículos 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Note aqui, irmãos, quem eu falei que morava naquela região? Filipe e também André. André entra no cenário agora e ele encontra um menino, um rapaz ou um jovem. Ele encontra, traz aquele menino até Jesus e mostra, até eu creio que um tom de, muitas vezes, de falta de fé, porque ele diz assim: mas o que vai ser 5 pães e 2 peixinhos que esse garoto tem para alimentar tanta gente? A cevada aqui, irmãos, esse pão de cevada que esse menino ele levou, a cevada era um alimento comum, era um alimento utilizado para fazer o pão dos pobres ou das pessoas mais comuns, os mais abastados daquele tempo, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, eles faziam e preferiam fazer o seu pão com trigo. Então esse menino, de forma humilde, vem de uma realidade humilde e ele chega com aquela sua marmita preparada com pão comum. Só que é interessante que dentro daquela marmita também estava o pão, mas também tinham peixes. Os pequenos peixes eram provavelmente secos ou preservados. De que forma? Para que não estragasse, eles usavam e colocavam, faziam salmoura, como a gente faz hoje, para que esse alimento ele não estragasse. Então ele leva a sua vianda, a sua marmitinha. Só que é muito interessante que esse rapaz, ele leva uma comida, primeiramente para alimentar a si mesmo. Ou seja, ele preparou sua marmita. Quando ele foi até aquela multidão, junto daquela multidão até Jesus, ele já foi preparado.
Ele preparou sua comidinha e levou. Agora vamos trazer para o entendimento espiritual, que é o que realmente vai nos fazer crescer e avançar e entender. O que nos alimenta espiritualmente, irmãos? O que serve de alimento para mim e para você? A palavra. Sim? Tem alguém comigo aqui? Então o que nos alimenta espiritualmente é a palavra. Então, prepare para você. Estude para você. Prepare para você, estude para você ser alimentado. Mas esteja preparado para quando Deus quiser usar o alimento que você preparou para os outros. Você não entendeu nada. Aquele teu devocional, aquela tua vida diária, onde você pega a sua Bíblia e você se alimenta, muitas vezes você não tem dimensão de que na hora que Deus quiser usar, Ele vai usar para alimentar outros. O objetivo de preparar algo. Ei, você tem preparado a sua marmita? Você tem feito a sua comida? Você tem feito algo para se alimentar? Agora também dá para trazer outro ensino aqui. Tenha algo nas mãos. Tenha algo em suas mãos para colocar à disposição de Deus. Esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo ali era a realidade daquele garoto. Era tudo que ele tinha para oferecer. Só que o segredo revelado é que não importa o quanto eu tenho, mas nas mãos de quem eu entrego o que eu tenho. Diga comigo, o segredo revelado é que não importa quanto eu tenho, mas nas mãos de quem eu entrego o que tenho. Aquilo que você está preparando na sua vida devocional. Às vezes você pode dizer, mas eu sei tão pouco. Aprenda, pratique, e Deus vai usar para ensinar outras pessoas. Não é para parar em nós. Aí você pode pensar qualquer área da sua vida hoje. Talvez o seu recurso, a provisão, seja algo necessário. Você esteja precisando de realmente de um valor maior de dinheiro na sua mão, de algo que você precisa. Mas o que é os teus 5 pães? O que é o valor que você tem na tua mão hoje? Aquele salário que nós recebemos muitas vezes no mês, que nós dizemos não dá para nada. Pare de falar isso. Começa a dizer, Deus, esse aqui é os meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que do jeito que está a situação, ele é pouco, mas eu sei que nas tuas mãos, eu sei que pode multiplicar. Isso não é balela. Isso é realmente uma sabedoria que é dada por Deus para nós sabermos administrar o dinheiro e fazer com que ele se multiplique. A sabedoria de Deus é para nós usarmos. Quem quiser sabedoria, peça a Deus e Ele vos dará. Para quê? Para usar. Pede sabedoria, a sabedoria é dada, porque Ele diz que Ele dá. Então todas as vezes que tu orar por sabedoria, sabe que Ele já te deu. Senão a palavra, ela diria diferente. Quem quiser sabedoria, peça a Deus. Se Ele quiser, Ele vai dar. Não, Ele diz, e Ele vos dará. Ele dá sabedoria para que nós possamos usar. Sejam os seus talentos. Interessante, né?
Ah, mas eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer isso. Então é isso que Deus quer. Esses são os teus 5 pães e 2 peixinhos. É isso que Ele quer fazer, multiplicar. Quer fazer multiplicar na vida de pessoas. Ah, mas eu sei tão pouco. Mas eu toco somente um violãozinho de qualquer forma. Mas eu só, muitas vezes, o que eu sei é fazer uma limpeza. Mas muitas vezes o que eu sei, muitas vezes é dar um abraço. Então faça. É isso. É o que você tem nas mãos. Entregue nas mãos daquele que pode multiplicar o que eu e você temos. Nas mãos de quem eu entrego é que faz a diferença. André encontra o rapaz e diz: olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala, ele diz assim: mas o que é isto para tanta gente? Não duvide. Não duvide do que Deus pode fazer através daquele, ou melhor, ou daquela que prepara a sua comida, aquele que prepara a sua marmita, aquele que se alimenta da sua comunhão diária com Deus. Não duvide. Não duvide de quem tem vida devocional. Não duvide de quem tem altar com Deus. Não duvide de quem tem relacionamento com Ele. Com quem abre mão, muitas vezes, para preparar a sua marmita, para preparar uma comida, primeiramente para se alimentar, porque depois, uma hora dessas, Deus pode querer usar. E se Ele quiser usar, está preparada. Agora eu pergunto para ti: que tempo você tem gasto para preparar a sua comida? Vai fazer uma comida boa em casa, o cara vai fazer uma comida no capricho. Eu mesmo sou um cara demorado quando eu vou fazer algum tipo de comida. Eu não sou rápido, eu demoro. Vou lá e mexo, parece até aquele cara que gosta de ficar mexendo sempre na panela. Parece que dá mais resultado, né? Tira a tampa, vai lá e mexe de novo, dá a tampa, dá uma viradinha, 1 segundo depois. Parece que o cara tem que estar de olho no negócio. Os homens, eu acho, né? Eu acho que tem um homem que está se dedicando aqui comigo. Então a gente gasta um tempo para fazer uma comida boa, porque tem que se dedicar. Agora, por que a nossa vida espiritual a gente trata de qualquer forma? Ah, vou dar uma lidinha ali na palavra, ele passa o olho, muitas vezes não lembra nem quando terminou de ler, nem lembra o que leu. Não preparou nem comida para si, não alimentou nem a si, como é que vai alimentar o outro? O grande problema da igreja hoje é a instabilidade espiritual. Muitos irmãos, 2, 3 cultos, estão dando chute na cara do capeta, estão dando tapão no chifrudo, estão vencendo tudo e a todos, mas 2, 3 cultos depois estão que nem aquele desânimo que parece que deu uma depressão profunda, que parece que o Deus que era tão poderoso virou uma formiga. Essa instabilidade é porque muitas vezes falta nutrir, falta preparar alimento para se alimentar, falta gastar tempo para preparar uma comida boa. Porque a minha, a tua palavra, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Se está precisando de fé, é palavra que precisa. É a palavra de Deus que nutre a minha, a tua vida e nos faz realmente avançar. Falta fé, falta palavra. Falta palavra. Não leia a Bíblia com pressa. Não leia a Bíblia mais para cumprir tabela. Eu estou falando para mim também. Eu também sou homem, sou humano, sou falho, canso.
Também priorizo coisas erradas. Gasto meu tempo com coisas que muitas vezes depois eu vou ver, para quê? Então é para nós, a palavra é para nós. Gaste comunhão com Ele, prepare uma comida boa. Não é bom comer uma lasanha? Mas lasanha fica pronta rápido ou não? Churrasco fica pronto rápido. Às vezes tem uns que querem acelerar o fogo. Parece que tu tem como fazer que nem no fogão, que tu dá ali vamos dar ali um up aqui, ó. Chega uns lá louco de fome, 30 minutos de churrasco, já estão dizendo, tá pronto. Tá pronto. Não tem isso aí na tua casa? Na minha casa tem. No meu contexto tem. Não dá para largar um pãozinho aí para dar uma enganada? E às vezes a gente leva isso para a nossa vida. Tá tudo assim, tudo muito rápido. Chega com fome em casa, tá aquela pizza de uma semana dentro da geladeira, não tem, vai tu mesmo. Olhou para ela, esquentou 30 segundos, 1 minuto, largou no micro-ondas. É isso, né? Come comida de qualquer forma. A gente leva isso para a nossa vida espiritual. A gente está comendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, muitas vezes se alimentando de babuzeira na internet, daquilo que os caras acham, que os caras pensam, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não gera fé. A palavra de Deus é que gera fé, não é a palavra do homem, não é a invenção do homem, é a palavra de Deus. Busque comunhão. Você tem preparado sua marmita? Você tem feito uma comida para se alimentar, primeiramente, alimentar-se, depois, por consequência, alimentar os outros. Versículo 10. Está calor, irmãos. Diz assim, disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Especula-se que aqui estivesse em torno de 15 a 20 mil pessoas, irmãos, contando com mulheres e crianças. Você já viu os filmes que relatam a história da crucificação de Cristo, os evangelhos? Você vê que nas casas sempre era difícil ter um filho só. O judeu sempre tinha 2 filhos, 3 filhos. Era difícil de ter um filho. Mostrava os lares. Então não é diferente da cultura dos nossos dias, que a maioria de nós também tem 2 filhos, 3 filhos. Então nós... Obrigado, mano, trocando combustível. Muito obrigado. Então aqui tinham em torno de 15 a 20 mil pessoas, irmãos. E aquelas pessoas estavam com fome. Jesus estava ali pregando, ensinando, e aquelas pessoas ficaram com fome. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu, ou os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quem é que viu aqui, quem já assistiu The Chosen? Existe uma tradição do judeu, que eles fazem uma oração de ação de graças. Eles dizem assim: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que da terra fazes produzir o pão. Todas as vezes que eles vão comer, eles fazem essa oração. Várias vezes nós vemos na série os personagens ali que foram escolhidos recitando essa frase. E Jesus, ele era judeu. Jesus também era dessa cultura. E aqui eu acredito, irmãos, que aqui está um segredo. Um segredo da nação de Israel ser tão próspera. Aqui eu vejo algo que realmente remete o porquê de Israel ser tão abençoado em tantos
ou melhor, em todos os aspectos. O poder militar de Israel é do tamanho do Rio Grande do Sul, irmãos. E o poder militar de Israel é um dos maiores. É um dos exércitos mais bem treinados, melhor dizendo, capacitados, preparados para a batalha, estratégicos, inteligentes, com tecnologias, prósperos em suas economias, um lugar próspero na sua cultura, em muitas coisas. Aqui eu creio que o segredo deles é isso, essa gratidão, ou ser aquele que agradece a Deus, que tem ações de graça diante do Senhor. Coisa boa andar com pessoas gratas, irmãos. Coisa boa andar perto de pessoas que estão sempre agradecendo, porque elas são generosas. Pessoas que são gratas, elas são generosas. Quantos de nós aqui já ouviram a frase, agradece que cresce? Ninguém? Se você não ouviu, eu estou te dizendo nessa noite, agradece que cresce. Jesus pegou o pão e deu graças. Gratidão, irmãos, é a linguagem. Gratidão é a linguagem de alguém que entendeu o Evangelho, pois entendeu que nada ele merece, tudo é graça de Deus. Pare de murmurar. Pare de murmurar pelo que você não tem. Pare de murmurar por aquilo que você não tem, e agradeça pelo que você tem. Mas os meus filhos, agradece por eles. Mas a minha esposa, agradece por ela, agradece por ele. Agradece pelos teus amigos, pelo lugar onde você congrega, agradeça. Seja grato, porque amanhã pode não estar um de nós aqui, e não adianta chorar. Assim como flores não se dá depois que morre, flores se dá em vida, valor se dá em vida, amor se mostra em vida, valor pelas pessoas, amizade, carinho, importância se demonstra em vida. Só que se você não é grato, você nunca vai conseguir realmente valorizar o que Deus tem colocado à tua volta, ou seja, aquilo que você... mas eu queria ter outros amigos. Mas eu queria ter outra esposa. Eu queria que minha esposa fosse desse jeito, daquele jeito. Eu queria ter um marido que fosse assim. Está sempre murmurando, reclamando. 40 anos o povo ficou no deserto porque murmurava. Nós queremos carne. Moisés ia lá diante de Deus. O povo está pedindo carne, Senhor. Não tem problema, vou mandar as codornizes. Vinha as codornizes, traziam a carne. Puf. Murmurou antes pelo pão. Desceu o maná do céu. Murmurou porque não tinha água. Moisés vai lá e ordena a rocha, e sai água. E aquele povo continuava murmurando. O povo ficou 40 anos no deserto. As roupas não ficavam velhas, não encolhiam, não rasgavam. E o povo continuava reclamando. Eu e você temos uma família abençoada. Eu e você temos filhos abençoados. Nós temos saúde, nós temos amigos, nós temos provisão. E muitas vezes reclamamos. E muitas vezes passamos murmurando. Deixa de ser ingrato. A gratidão é a marca de alguém que realmente entendeu o Evangelho.
Uma pessoa grata tem um semblante diferente. Uma pessoa grata carrega um sorriso no seu rosto, carrega um semblante de gratidão e paz. Porque muitas vezes a nosso semblante, ele mostra o quê? Que muitas vezes parece que estão sempre nos devendo, irmãos. Parece que Deus nos deve, parece que as pessoas nos devem. A palavra de Deus diz que, em uma das orações que Paulo fala, ele sempre diz que a forma, muitas vezes, de um cristão, ele realmente demonstrar se realmente ele é grato, é muitas vezes tendo o entendimento que, mesmo que seja pouco. Tanto é que Paulo, quando ensina sobre oferta, ele não diz dê oferta naquilo que você não tem, ele dê de acordo com aquilo que você tem. Há um ensino de que nós devemos sim valorizar o que está na nossa mão, o que está em nossa posse, em nosso, entre aspas, poder. Não é verdade, irmãos? A gente compra um carro, mas eu quero ter esse carro. A gente compra uma roupa, mas não era essa roupa, eu queria ter outra roupa. Seja grato. Deixa eu falar uma coisa: se você não está sendo grato, você não entendeu ainda que o Evangelho é dar graças. Mas eu tenho arroz e feijão, dê graças. Tem gente que não tem na sua mesa arroz e feijão. Pare de murmurar pelo que você não tem e comece a agradecer pelo que você tem. Aí diz que depois de dar graça, ele os repartiu os pães. Sabe o que significa repartir? É partir de novo. Deus multiplica através do repartir. Quem reparte nunca fica sem. Quando Deus nos abençoa, irmãos, o objetivo é que não pare em nós, seja o que for. Quantas coisas você tem parada na sua casa, no teu roupeiro, dentro da tua despensa, que você não come, você não reparte com ninguém, e você não abençoa ninguém? Eu tenho que... Isso aqui é uma síndrome nossa, de pensar no amanhã e dizer, mas amanhã eu posso precisar. Às vezes a gente está virando acumuladores, irmãos. Nós estamos virando apegados às coisas, com aquela desculpa de que amanhã eu posso precisar. Já não usa há 5 anos, usou 1 ou 2 vezes desde que comprou. Eu não sei vocês, mas eu acabo usando as mesmas camisetas. De tempo em tempo a minha esposa diz para mim, amor, dá uma olhadinha no teu roupeiro, é para já. Aí eu vou lá e fico pensando, mas essa aqui eu posso de repente usar para pescar, mas nunca vai. Posso usar para pescar, mas nunca vai pescar, cara. Doa, abençoa, reparte. Seja o que for, finanças, talentos, capacidades, dons, habilidades, é para que eu e você possamos repartir com o nosso próximo. Repartir é o princípio da generosidade. Esses dias, meu filho precisou de um tênis para correr. Pai, me empresta teus tênis. Aí minha esposa disse, amor, tu tem um lá que está lá dentro. Eu disse, não está mais. Não está mais, aquele já foi para doação. Glória. Eita Deus.
Essa eu andei na frente. Ela esqueceu, mas ela que me disse também, amor, né? Eu volto e meia, dou uma olhadinha nos dela lá. Daqui a pouco eu vou ter que dizer para ela, libera. E assim a gente vai se ajudando. E aí o meu filho precisou do tênis, e aí não tinha mais o tênis. Aí foi o meu, esse aqui. Esse aí é nosso. O pão é nosso, o pai é nosso, o reino é nosso, tudo é nosso. Também precisar para correr, pode pedir, irmão, que eu te empresto também. Vamos repartir. Tá gastinho, cuidado, se tiver molhado tu vai cair, que já não tem mais, tá lisinho embaixo. Mas olha para ver o que uma esponjinha mágica faz ali, ó, bem branquinho. Esponjinha mágica, uma branquinha ali que tu, né? Toma. É isso aí, irmãos. Desapega. Sabe aquele desapega? Desapega. Para de ser acumulador, de ser consumista. Para de ser pessoa que nunca só fica feliz quando compra, quando ganha, quando conquista. Só mostra felicidade quando tem alguma coisa palpável na mão. Deus nos dá coisas eternas, espirituais, que são muito maiores e mais importantes do que tudo isso. A saúde, a força, o vigor, a lucidez, a esperteza, a inteligência, a sabedoria que Ele nos dá. Oh glória! Aleluia! Versículo 12 e 13 diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos. Diga comigo, 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. O que esse versículo está ensinando? Por isso que é bom pregar em série, porque muitas vezes a gente não ouve pregar isso nas igrejas. Traz um ensino sobre desperdício. Está caro comprar comida hoje? Sim ou não, irmãos? Tá, né? Outra pergunta: você ora para que Deus abençoe quem não tem alimento? Sim? Então vamos lá. Está caro o alimento? Sim. Você ora por aquele que não tem? Beleza. Pois é. Jesus diz aos discípulos assim: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Irmãos, quantas lares e quantas casas, com quantidade de comida são jogados fora. Ah, porque eu não gosto de comida requentada. Aprende a gostar. Aprende a gostar, valoriza muitas vezes o trabalho do teu pai, da tua mãe, daquele que produz. Valoriza o que Deus tem colocado à tua mão, que Ele é o provedor de todas as coisas. Porque antes de o teu pai e a tua mãe terem um patrão, quem é realmente aquele que mantém o pai e a mãe é Deus. Ah, mas tem só um restinho aqui, tem só um restinho de leite, vou botar fora. Ah, mas sobrou só dá para uma pessoa comer. Pois é, dá para uma pessoa comer. Diga comigo assim: desperdiçar para Jesus é sinal de ingratidão. Opa! Um dia eu tomei nos dedos, e desde aquele dia eu mudei a minha forma. Um dia eu trabalhava na ferragem, ainda onde nós temos ferragem ainda. Eu trabalhava no balcão da ferragem, tinha um funcionário, e esse funcionário almoçava conosco. A gente nunca cobrou a refeição, eu ganhava o salário dele, e a gente foi sempre algo
abençoando. Só que um dia ele falou uma coisa para mim, para minha esposa, que nos botou a pensar. A gente terminava de almoçar, sobrava um pouquinho de comida, às vezes na panela, e aí muitas vezes, isso aqui o que vai fazer? Pode botar fora. Aí um dia ele pegou e disse para mim assim, aí ele pegava, enchia a colher do que sobrava e botava tudo na boca, ficava com um bocão só, mas não botava fora. E ele disse para mim assim, e aquilo me doeu, mas me ensinou. Aí tem a diferença do orgulhoso e do humilde. O orgulhoso endurece o coração, trava o beiço e segue achando que está sempre certo. O humilde pode até não gostar na hora, mas baixa a crista, reconhece e muda a atitude. Ele disse para mim assim, que sentido tem de vocês orarem pelo alimento se vocês botam ele fora? Vocês orarem para que Deus abençoe se vocês estão botando alimento fora? Cara, aquilo veio com uma faca no meu coração. E aqui está aqui a minha esposa para dizer, e graças a Deus pela minha esposa, que ela sabe, e sabe que eu tenho um herdeiro ali. O meu filho é que nem eu, não deixa nada ir fora. É o orgulho do papai. Não vai nada fora. Nós somos limpa-trilho de casa, mas não vai fora. A comida tem preço, é caro, sim. Jesus não gosta do desperdício. Tem pessoas que passam fome, tem pessoas que não têm o alimento, e muitos de nós, cara de pau, botam fora. Aprenda. Se você daqui a pouco não gosta daquela comida, refaça, faça, invente alguma coisa com o que sobrou. Use a criatividade, mas não bote fora. Desperdiçar para Jesus é sinal de ingratidão. Versículo 14: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, preste atenção, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Preste atenção na cena. Vamos montar o cenário. Vamos imaginar. Eles são um povo que está com fome no deserto. Vamos lá, vai pensando, vai montando. Aí, diante deles, tem um líder que faz aparecer pão para alimentá-los. E maior que isso, ainda faz sobrar 12 cestos. Lembra dos 12 cestos que você repetiu? O que eles lembraram na hora ali, irmãos? Você sabe? Se você pensou em Moisés, você pensou certo. Na hora eles lembraram de Israel no deserto com fome, murmurando. O líder, que era Moisés, naquele tempo fez o maná aparecer. Jesus fez a multiplicação dos pães. E outra coisa, todas as vezes que o número 12 ele aparece, é uma referência a Israel, por causa das 12 tribos. Então quem estavam lá no deserto? Havia uma necessidade de pão. Havia um líder que fez essa multiplicação, ou aparecer esse pão para todo mundo, o maná. Estavam ali reunidas as 12 tribos de Israel. Então eles realmente remetem, eles pensam e dizem: o que eles falaram? O que eles falaram? Sem dúvida, este aí é o profeta que devia de vir ao mundo. Por isso que eles falaram isso. Porque eles estavam lembrando o que? Deuteronômio capítulo 18 versos 15, que diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Por isso que eles dizem: esse é o profeta. Eles lembram do que Moisés viveu, do que Moisés falou, do que Moisés disse, que viria um profeta. Só que
essa tal declaração, ela não significa, entretanto, que eles criam que Jesus era o Messias. Eles faziam diferença entre o profeta e o Messias. Aqueles estavam pensando em quê? Cara, esse é o profeta. Por isso eles concluíram que Jesus era o profeta acerca de quem Moisés havia profetizado. Agora vamos no 15 e último versículo da noite, que nós vamos entender tudo até esse momento. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que diz aí? Proclamá-lo rei à força. A todo momento eles lembravam de quem? De Moisés. Ele não apenas proveu miraculosamente alimento para os israelitas, ou seja, Moisés, na figura de líder, como também os libertou da escravidão do Egito. Então essas pessoas, elas devem aqui ter pensado, ou melhor, certamente pensaram, que Jesus os libertaria da escravidão dos romanos, porque essa era a vontade do judeu. O judeu era oprimido pelos romanos, pagava impostos para Roma, impostos altos, se submetia a um jugo, uma escravidão. Agora, qual era o problema aqui? Os judeus, eles queriam proclamar Jesus como rei. Sim, nesse momento eles identificam, cara, ele é realmente esse profeta. Vamos colocar ele como rei. Mas por quê? Porque ele cumpria as expectativas deles. O que quer dizer, pastor? A forma que eles queriam que o rei fosse, Jesus estava sendo. Ou seja, multiplicava o pão, fazia milagres, tinha e demonstrava um poder sobrenatural. E agora eles pensavam só assim: vamos estabelecer ele agora como rei, que ele vai finalizar com chave de ouro. Ele vai fazer o que nós queremos, que é o quê? Nos libertar da escravidão de Roma. Está entendendo? Conseguiu pegar? Realmente eles não criam que Jesus era o Messias, mas eles queriam proclamá-lo rei, porque ele cumpriria o seu desejo, o desejo deles e as vontades deles. Era isso que eles pensavam que Jesus ia fazer. Só que hoje não é diferente, irmãos. A gente diz: como pode, né? Um povo está com Jesus diante deles e não reconhecer ele como Messias, ficar esperando o outro que viesse, tivesse um palácio, tivesse um reinado, tivesse súditos, tivesse um grande exército, tivesse um poder bélico. Jesus veio de forma simples, e nós sabemos disso. O seu reinado, ele não é um reinado com formas humanas de governo, mas sim com uma forma de Deus governar. Então hoje não é diferente. Sabe por quê? Pois as pessoas buscam a Jesus por algo que elas precisam, não reconhecem como Messias, como Deus verdadeiro. Até podem considerar ele um homem, ou alguém que realmente tem importância e poder, mas elas não buscam a Jesus porque elas o reconhecem como Salvador, como Senhor das suas vidas. Elas o buscam porque elas precisam de algo. Elas os buscam por algo que elas desejam e necessitam. Ou seja, forçam a amizade. Elas forçam a Jesus a ser o rei das suas vidas, porque ele cumpre os requisitos. Ah, como que tu quer falar, pastor? Eu não estou te entendendo. Então eu vou ser mais preciso e mais objetivo. Elas não reconhecem Jesus por quem ele é, e sim pelo que ele pode fazer. Por que isso? Porque muitas
Muitas vezes as pessoas vêm e buscam Jesus porque muitas vezes precisam de uma cura, precisam de uma mudança nas suas finanças, de uma restauração no casamento, de uma transformação na sua empresa, de um lugar, uma posição e um emprego melhor. Então não buscam Jesus para ser o seu Senhor, elas buscam a Jesus porque entendem que Ele vai suprir todas as suas necessidades. E essa é a igreja dos nossos dias, uma igreja que busca Jesus não por quem Ele é, porque Ele é Senhor das nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é tudo para nós, porque sem Ele não tem vida, sem Ele não tem eternidade, sem Ele não tem vida eterna, vai ter condenação. Não é por isso que buscam. Por isso que quando você e eu falarmos para alguém vir na igreja, não vendam uma ideia de que Jesus é aquele que resolve os problemas somente. A pessoa está com um problema de doença, vai para a igreja que Deus vai te curar. Não prometa o que Deus não disse que iria fazer. Ele pode fazer? Pode. Ele faz, mas não diga o que Ele não te disse. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é chegar e dizer para as pessoas que elas precisam de Jesus, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas precisam nascer de novo, que elas precisam encontrar com o Senhor, que é aquele que vai dar vida eterna para elas. O objetivo do Evangelho é salvação, é levar o homem ao arrependimento, e não fazer ele ter um império na terra e vender a sua alma para o diabo. De que vai ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? De que vale valorizar ter conquistas nessa terra se a minha vida está toda errada? Esse Evangelho muitas vezes não é atraente. Esse Evangelho que muitas vezes nós, ou melhor, todos os domingos nós falamos aqui, ele não é atraente. Porque morrer para si mesmo dói. Porque morrer para suas vontades é ruim. Porque renunciar à sua carne é difícil. Buscar arrependimento é obra do Espírito. Sabe, irmãos, quando você for convidar alguém para vir na igreja, não prometa o que Jesus não promete. A palavra de Deus diz que 10 leprosos foram curados. Quantos ficaram, irmãos? O que importa para Jesus é que a pessoa seja salva. O que mais Jesus quer é que a pessoa se arrependa dos seus pecados e viva a eternidade ao seu lado. De que adianta uma pessoa ser curada de um câncer se ela vai voltar a viver a sua vida de pecado? De que vale uma pessoa que tem um casamento destruído se ela vem aqui só vai dar uma maquiada no casamento, vai voltar para lá e vai dar problema de novo? Porque o problema é não estar realmente com Jesus sentado no trono do seu coração reinando. Sabe onde é que Jesus quer reinar, irmãos? É no trono do nosso coração. Ele quer sentar no trono do nosso coração como rei, como Senhor das nossas vidas. Não adianta ser só Salvador. Jesus não é bombeiro que vem e apaga o fogo e depois acabou. Não, Ele é Senhor. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer nos dar direção, Ele quer nos dar destino, Ele quer nos ensinar como andar como Ele andou. É isso. Aí a parte final desse versículo ele diz: retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava no auge da sua popularidade. E aqui começa uma tentação. O que? Para tomar o reino sem ter de passar pela cruz. Esse desejo e essa vontade no coração de Cristo deve ter sido muito grande, irmãos.
Não esqueça, deixa eu te falar, Jesus foi 100% homem. A palavra de Deus diz que os mesmos tentações que nós passamos, Ele passou, só que Ele não pecou. Mateus 4, versos 8 e 10, o que Satanás chegou para Jesus e disse: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Ou seja, eu posso abreviar o teu sofrimento, não precisa ir até lá, eu te dou. Ou seja, isso para quem é humano, muitas vezes parece ser uma proposta bem boa. Não precisa passar pela cruz, não precisa ter esse sofrimento grande. Ou você acha que Cristo não passou por isso, irmãos? Não viva uma utopia. Jesus foi tentado, e ao ponto dele chegar no Getsemane, e ele chegar por 3 vezes, ele falar para o Pai, ele dizer para o Pai, que já na linguagem de hoje, dizendo que ele não estava suportando mais. Afasta de mim esse cálice, ou seja, eu já estou no meu limite, se possível afasta de mim esse cálice. Jesus mostra a sua realidade, Jesus mostra o seu momento, o que ele estava sofrendo, as suas aflições, em saber que ele seria separado do Pai, aonde o pecado o separaria do Pai, porque Deus, ele não se mistura com o pecado, e Deus não poderia estar misturado com Jesus naquele momento. Ele teria que deixar o Filho abandonado, porque o pecado estava sobre ele. Ele estava ali naquela cruz com o pecado sobre ele, os meus, os teus e de todos aqueles que nasceram, que já morreram, que vão vir. O sacrifício vicário de Jesus é eterno. Só que a diferença entre Jesus e nós é que todas as vezes que ele sentia-se tentado, ele se retirava para orar, ele se retirava para ficar sós com o Pai. A diferença é essa, irmãos. Eu e você, todas as vezes que somos tentados, nós, em vez de fugirmos da aparência do mal, nós damos corda. Se eu e você, todas as vezes que fôssemos tentados, quem confessa que está sendo tentado, não precisa confessar que pecou. É melhor confessar que foi tentado do que pecou, irmãos. Quantas passagens semelhantes a essa mostram que Jesus, ele foi para o monte para ficar sozinho, para orar, para buscar. Mateus 14, 23, Marcos 6, 46 diz isso. E olha as vitórias, e olha os resultados, olha as coisas miraculosas, sinais, maravilhas que Deus fez através da vida de Cristo aqui. E Jesus, nem por isso ele ficava no meio, ele saía, ia buscar o Pai, para que ele continuasse com o coração dele ensinável, humilde, para que ele continuasse realmente dependendo do Pai, entendendo que ele não era nada, que o Pai era tudo. Ah, como assim Jesus não era nada? Não esqueça que Jesus na terra, ele era 100% homem, ele abriu mão de todos os seus poderes, que senão não tinha graça, irmãos. Que valor ia ter se Jesus como Deus viesse cumprir com todos os poderes, com toda a sua glória? Não ia ter graça, ele não ia pecar, porque ele é Deus mesmo, aí não teria valor. Mas ele se fez homem, como eu e você, sujeito a dores, sujeito a cansaço, sujeito a fraquezas, sujeito à fome, à tristeza. Quantas vezes eu e você somos tentados a abrir mão do propósito de Deus para as nossas vidas. Agora a pergunta que fica para mim e para ti: quando tentados, o que temos feito? Jesus saía da cena, ou saía de cena, e buscava solitude. Solidão é diferente de solitude. Solidão é quando você está só e ninguém quer estar contigo. Solitude é quando você escolhe ficar sós com Deus. Você escolhe estar lá com Ele. Jesus escolhia a solitude, Ele queria estar com o Pai.
Eu e você fizemos o inverso, ficamos em meio às muitas vozes, prestamos atenção em tudo aquilo que nos falam e nos bombardeando a nossa mente, e muitas vezes nutrindo o pecado que está querendo, muitas vezes, nos vencer. Pensamos de forma errada que estamos no controle, da situação. Deixa eu falar uma coisa: se você está sendo tentado, não pense que você controla, que você tem domínio sobre a tua carne, irmãos. Porque a tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro sujeitai-vos a Deus. Sujeitar é depender, é confiar, é se submeter à vontade. Aqui fica um aprendizado para nós, que quem confessa a tentação, livra-se de ter de confessar o pecado. Jesus buscou força no Pai para vencer a tentação, por isso que Ele venceu o pecado. E eu e você? E eu e você, irmãos? Em quem nós temos buscado força para vencer o pecado? Ah, mas eu venci o pecado. Mentira, porque o pecado habita dentro de nós, ele vai até o final. Nós venceremos o pecado quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, que aí sim não vai mais ter que lutar contra ele, não vai mais entristecer o Espírito Santo. Mas enquanto estivermos na terra nós precisamos realmente buscar a Deus, nos relacionarmos com Ele, termos a nossa marmita pronta para nos alimentar, prepararmos a nossa comida para que possamos realmente ser nutridos, em nome de Jesus, irmãos. Não pense que é pouco aquilo que você coloca na mão de Deus. Sabe que muitas vezes é os pequenos começos. Às vezes muitas hoje empresas que são bem sucedidas, empresas no ramo do doce, que muitas vezes começaram com uma pessoa fazendo doce na sua casa e saindo na rua para vender, e se tornaram distribuidoras hoje, lojas fortíssimas. Um pequeno começo, aquilo eram 5 pães e 2 peixinhos que foi colocado. Se você realmente tem sonhos, projete nas mãos de Deus, coloque nas mãos dele. Se for do sonho dele, da vontade dele, do agrado dele, vai se cumprir. Ele é Deus. Ele é Deus. E por final, pare de murmurar. Agradeça pelo que você tem, e não murmure por aquilo que você não tem. Nunca esqueça que desperdício é uma forma de mostrar ingratidão a Deus, e Jesus trata isso como sério. Amém? Eu dei uma pincelada no final do resumo aqui. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.